Você sabia que até mesmo a nacionalidade de um funcionário pode impactar as operações de uma empresa? Se você é profissional de compliance ou lida com itens de origem dos Estados Unidos, esse vídeo é para você. Meu nome é Fábia, sou advogada especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é sobre controle de nacionalidade. Pelas regulamentações AITAR e EIAR, qualquer acesso de uma pessoa estrangeira a informações de itens controlados pelos Estados Unidos é considerado exportação. E aqui eu estou falando até mesmo de dupla nacionalidade. De maneira técnica e considerando somente a perspectiva das regulamentações AITAR e EIAR, pessoa estrangeira é aquela que não é cidadã dos Estados Unidos, que não tem residência legal permanente, ou seja, o Green Card, e não tenha um asilo político, por exemplo. Mas aqui você precisa prestar muita atenção, porque se o AITAR e EIAR têm uma definição muito semelhante em relação à pessoa estrangeira, eles têm uma diferença crucial. Isso porque para o AITAR, o que importa é onde a pessoa nasceu. Então, por exemplo, se eu nasci na China e no dia seguinte eu vim para o Brasil, já moro aqui há 30 anos e tenho cidadania brasileira. Para o AITAR, a sua nacionalidade é chinesa. Já para o EIAR, pegando esse mesmo exemplo, se eu nasci na China e vim para o Brasil, e aqui não importa se eu vim no dia seguinte, anos depois, e pedi a cidadania e tenho a cidadania brasileira, para ele vale a última cidadania, ou seja, pelo EIAR eu vou ser brasileira. E por que essa questão de controle de nacionalidade é importante? Isso implica diretamente na lista de embargos e sanções que os Estados Unidos mantêm em relação a alguns países, mas isso é tema que eu vou tratar no próximo vídeo. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas o que isso implica para mim na prática? Eu vou te dar um exemplo de um erro muito comum que acontece nas empresas. Imagina que você lida com itens AITAR e EIAR, precisa fazer uma venda, mas para isso acontecer, você precisa passar para o seu cliente dados técnicos sobre o produto. Isso acontece rotineiramente, né? Aí você vai lá, passa as informações para o cliente, mas nem pergunta para ele sobre a nacionalidade dele. E aí você descobre que ele é venezuelano, seja porque ele nasceu na Venezuela e aí pelo AITAR ele é venezuelano, ou porque ele nasceu no Brasil e tem dupla nacionalidade e é brasileiro e venezuelano. Para as duas regulamentações, isso é violação, porque a Venezuela é um dos países que está na lista de embargos e sanções dos Estados Unidos. Logo, passar uma informação de item controlado para um venezuelano é considerado exportação. Inclusive, essa ação de passar informações técnicas sobre itens AITAR e EIAR para pessoa estrangeira, nas regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos, é chamado de Deemed Export, o que numa tradução geral seria o que também é considerado exportação. É por isso que se você lida com itens AITAR e EIAR, antes de passar qualquer informação para qualquer pessoa, você precisa certificar qual é a nacionalidade dela, para evitar violações. Se você acompanha o meu canal, já sabe que as multas são milionárias. Um outro ponto relevante aqui é que a empresa, ao contratar estrangeiros ou fazer a mudança de um funcionário de um departamento para o outro, precisa ter um cuidado redobrado. Ah, Fábio, então quer dizer que a empresa não pode nem contratar mais estrangeiro e nem mudar funcionário de um departamento para outro? Claro que não, né, pessoal? O ponto relevante aqui é que a empresa faça o controle de nacionalidade de seus funcionários, seja para adequar a atividade ao cargo que ele vai exercer, mas se for o caso, pedir uma licença de autorização de exportação para os Estados Unidos se ele tiver dupla nacionalidade e precisar ter contato com itens controlados, AITAR ou EIAR. Para demonstrar a importância disso, eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que a empresa contrata um funcionário que tem dupla nacionalidade, mas ela não sabe porque ela não faz esse controle. Aí ela coloca ele para exercer uma função em que ele vai ter contato direto com itens AITAR e EIAR. Se você já acompanha esse canal, o que acontece? Violação. Por quê? Porque ele não tem uma licença de autorização dos Estados Unidos para lidar com esses itens AITAR e EIAR. E aqui não importa a nacionalidade, se é de um país embargado ou não. Se é uma dupla nacionalidade, antes que a pessoa tenha qualquer contato com itens controlados, precisa pedir a licença de autorização para os Estados Unidos. Ah, e por fim, um ponto muito importante, essas regulamentações não podem ser utilizadas para fins discriminatórios, ou seja, uma empresa não pode dizer que não vai contratar um estrangeiro por conta das regulamentações AITAR e EIAR. Por hoje é isso. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre AITAR e EIAR, eu vou deixar o link na descrição. Já aproveita, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!